Aqui na Record News, a enchente na cidade de Marabá, no interior do Pará. O repórter Carlos Brito acompanha tudo de perto e mostra que, infelizmente, a situação piorou de ontem para hoje. Como está a cidade neste momento por aí, hein, Carlos? Bom dia. Oi, Tiago, bom dia para você, bom dia a todos. Muitos moradores, principalmente desse bairro aqui mais atingidos, estão sem dormir praticamente. São dias aí preocupados exatamente com a subida, no nível do rio Tocantins, que hoje bateu a marca aí de 11 metros e 96 centímetros acima do nível normal. Olha só, Tiago, o drama dessas famílias. O único acesso para a parte de cima somente de escada, com uma canoa ou outra pequena embarcação. São famílias que moram no segundo andar das casas. Todo e qualquer tipo de atividade, olha só, como por exemplo lavar uma roupa, lavar uma louça, é feita dessa forma improvisada ali na escada, infelizmente tendo contato com a água suja, a água do rio que se mistura com a água do esgoto. Muitas famílias insistem, resistem em ficar no segundo andar das casas, porque reclamam das condições aí dos abrigos, que são construídos abrigos de madeira, abrigos pequenos, são muitas pessoas e essas pessoas preferem ficar nesses locais. Um outro medo é com relação à ação de saqueadores. Imagina só, num momento tão difícil, num momento tão dramático, ainda tem pessoas que se aproveitam dessa situação das pessoas aqui em Marabá. Mais de 2.500 famílias já foram atingidas, direta ou indiretamente, pela cheia do rio Tocantins. São mais de 700 desabrigados. A prefeitura informou que vem cadastrando novas famílias, e novos abrigos vêm sendo construídos aí na parte mais alta da cidade. Tiago, existe uma força-tarefa aqui em Marabá que é realizada pelo Exército, pelos bombeiros, pela Defesa Civil, exatamente para a retirada das famílias dessas regiões. Em alguns locais, somente de embarcação, pequenas embarcações e canoas, como nós estamos. A grande preocupação é que nessa última semana, o nível do rio Tocantins subiu 1 metro. Isso é significativo. As pessoas, a cada centímetro, a gente pode pontuar assim, subida do nível do rio Tocantins, são mais famílias que vão saindo. De ontem para hoje, por exemplo, a gente está falando aí de 20 centímetros a mais. Nas imagens do Eriaço Furtado você está vendo o nível da água passando já da metade de muitas casas. Em muitos locais aqui de Marabá, inclusive, o nível do rio chega a tocar já no telhado. A grande dificuldade de acesso da Defesa Civil, dos bombeiros e também do Exército é exatamente com relação a esses locais. Tem uma outra situação aqui, que é o risco com relação à questão da eletricidade. A concessionária de energia informou que vem monitorando, que vem fazendo desligamentos constantes em algumas áreas, exatamente para evitar qualquer tipo de acidente. E aí, por exemplo, se a pessoa fica aqui, fica no segundo andar das casas, ela tem que sair de casa para comprar alimento, comprar qualquer outro material, tem que ser de canoa. Ontem choveu muito aqui em Marabá, então essa combinação aí perigosa de chuvas intensas com a maré alta preocupa e cada vez mais aumenta aí o nível do rio Tocantins. Existe uma projeção da Eletronorte, também da Eletrobras, com relação ao nível do rio Tocantins. Então, segunda-feira, pelo menos é o que diz a projeção aí, é de que ele chegue a 12 metros e 40 centímetros. A gente lembra que Marabá sofreu no ano passado a maior enchente dos últimos 20 anos, quando a régua bateu 13 metros e 9 centímetros. A gente está falando de quase 4.000 famílias atingidas, isso no ano passado. Olha só aí as condições de muitas casas, muita gente já abandonou, comércios inteiros fechados aqui nesse local. Mais à frente, olha só, o meio de transporte que as pessoas utilizam aqui nesses locais para fazer qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de deslocamento, é somente esse, com embarcações, são canoas, tem outras embarcações com motores que passam mais rápidas em alguns locais aqui de Marabá, mas somente isso. Infelizmente, algumas têm esse contato com a água suja e aí o risco de contrair algum tipo de doença, alguma coisa mais séria. O governo do estado informou que iniciou um cadastramento das famílias atingidas para que possam receber algum tipo de auxílio ou mesmo fazer recadastramento em programas sociais do governo do estado. A gente vai vendo aí a movimentação das pessoas lá em cima, olha só, a movimentação também de uma família. É dessa forma, improvisada diante dessa cena dramática aí que muitas famílias vêm convivendo aí ao longo dessas semanas aqui em Marabá, no interior do Pará.
Garanto, no norte do país. É tão forte, mas tão forte que abriu uma cratera ali, principalmente na região do Rio Acre, né? Para transbordar aquela área ali. Não precisa muito. A gente vem conversando com esse Mário que as últimas chuvas provocaram, né? Cenários como esse e tem previsão de mais chuva pela frente. Vamos então a Rio Branco, no Acre. Esse Mário Carvalho, boa tarde para você. Cenário ainda de muita preocupação. Olha só, atrás do esse Mário também a rua completamente alagada. E não é pouca água não, né? Já acima da metade da roda do carro, tudo bem? Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Nelson. Pelo menos 22 mil pessoas foram atingidas pelo transbordamento de igarapés aqui no estado do Acre. Nós estamos, neste exato momento, aqui no bairro Raimundo Melo, que fica a 10 minutos do centro da cidade e 90% das casas aqui desta região foram atingidas por conta do transbordamento do igarapé São Francisco. O detalhe, Thaís e Nelson, é que o igarapé transbordou e a água subiu muito rápido. Os moradores não tiveram tempo de tirar praticamente nada. Perderam carros, motocicletas, aparelhos de TVs e também utensílios domésticos. A situação é considerada crítica e, de acordo com a Defesa Civil do município, na medida em que o tempo passa, o número de pessoas atingidas aumenta. E a Defesa Civil já não tem contingente suficiente para fazer o resgate das pessoas. Por conta também da enchente do Rio Acre, houve um desbarrancamento na BR-364, sentido Rio Branco a Porto Velho, e a rodovia teve que ser interditada. O Acre só não está isolado via terrestre do restante do país, porque há um desvio pelo município do Senador Gilmar, que fica a 24 quilômetros daqui de Rio Branco. A BR-364, sentido ao aeroporto de Rio Branco, também teve que ser interditada por conta que a água invadiu a pista e 5 voos tiveram que ser cancelados. Agora há pouco, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, decretou situação de emergência e as aulas na rede pública e municipal de ensino foram suspensas. Nós vamos fazer agora, o GSE vai fazer um rápido panorama, Nelson, Thaís, da situação de momento aqui no bairro Raimundo Melo. Os moradores usam botes, caixas d'água e muitos enfrentam água em alguns locais acima de 2 metros para tentar ver como é que está a casa e se ainda consegue tirar alguma coisa. Nós vamos ouvir agora um morador que foi vítima dessa enchente aqui em Rio Branco, no capital do Acre. Aqui estou apresentando o meu barraco alagado, mas estou fazendo um cafezinho para esquentar. Um dia vai entrar alguém que resolve esse problema. Aqui alaga no mínimo 5 bairros, mas ninguém ainda não viu isso, só. E esse Mário, a gente está vendo aqui essa palavra, né, do morador que você trouxe. A casa dele não estava pouco, não, alagada não, tinha água com uma altura muito significativa. Você falou da prefeitura de Rio Branco, mas o governo do estado pede ajuda federal, já se manifestou em relação a isso? Thaís, neste exato momento está acontecendo uma reunião, também uma coletiva de imprensa, onde estão o governo do estado e também a prefeitura para traçar as medidas emergenciais para socorrer as pessoas, porque tem muitas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de sair de casa em decorrência da situação que é considerada grave. E além disso, Thaís, o Rio Acre, em apenas 24 horas, subiu 6 metros e 4 centímetros. A cota de transbordamento, que é de 15 metros, já foi ultrapassada na medição realizada às 9 horas da manhã de hoje. O Manancial, que é um dos principais do estado, já estava em 15 metros e 80 centímetros, e a previsão é que esse nível cresça ainda mais e outras regiões aqui da cidade também devem ser atingidas pelas águas, desta vez pelas águas do Rio Acre. Muito obrigada, Mário. Eu agradeço muito a sua participação, colaborando com a gente, né, trazendo pra gente. Olha o pessoal nadando ali atrás do Mário. Eu peço para que você diga mais uma vez, né, o nome do seu cinegrafista pra gente mostrar essa área coberta aí ao seu lado, porque tem gente encarando água mesmo, ó. O Gessé Moreno, Thaís, ele vai mostrar as pessoas que estão nadando. Aqui é uma quadra de grama sintética. A quadra foi totalmente invadida pela água e tem algumas crianças
que aproveitam para tomar um banho e se divertir. E do outro lado, as pessoas ainda estão sendo retiradas de seus imóveis. Muita gente está emprestando barcos, caminhonetes, já que a Defesa Civil do município e o Corpo de Bombeiros não tem estrutura suficiente para atender todas as pessoas. Esse é o cenário, esse é o bairro Raimundo Melo. 90% dos imóveis aqui dessa região da cidade estão todos assim cobertos pelas águas e a situação é considerada crítica. O detalhe é que a água subiu muito rápido, os moradores não tiveram chance de tirar muita coisa. Teve gente que perdeu um carro, uma caminhonete, ficou coberta até o teto. Aí a movimentação é essa, muita gente, Thaís, utiliza caixas d'água para conseguir tirar algum tecido doméstico, uma panela, uma faca, e a situação é essa aqui em Rio Branco, a capital do Acre. Alagamentos provocados pela chuva voltaram a isolar o estado do Acre. Em 24 horas de chuva intensa, o rio Acre subiu mais de 6 metros. A água provocou alagamentos em 36 bairros de Rio Branco. A prefeitura decretou situação de emergência. Esse senhor ficou ilhado em casa e só conseguiu sair pelo telhado. Vizinhos ajudaram esse pai de gêmeos a vencer a correnteza. Quando eu percebi, a água já estava chegando, né, no becinho deles, e a única atitude que podia fazer foi pegar eles no colo e tirar. Esse é um dos pontos mais altos aqui da capital, Rio Branco, e olha só, essa escola está praticamente tomada pelas águas e a comunidade tenta a todo custo salvar livros e material escolar. E a gente está desesperado porque tá perdendo tudo, né? A vida escolar de tanta gente que já passou por aqui, então é um momento muito difícil. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a BR-364, única via que liga o Acre ao restante do país, está bloqueada em pelo menos 2 pontos. O estado está isolado. A água chegou a invadir um trecho da estrada que serve de acesso ao aeroporto de Rio Branco. Todos os voos de hoje foram cancelados. Os pousos e decolagens só vão ser retomados amanhã. No Maranhão, 37 cidades decretaram situação de emergência por causa das inundações. O rio Mearim, que corta 83 municípios do estado, está mais de 9 metros acima do normal. É a maior cheia em 10 anos. Cerca de 3.000 famílias de Trizidela do Vale precisaram sair de casa. Situação crítica também na cidade de Pedreiras. Mais de 800 famílias tiveram que ir para abrigos ou casas de parentes. 24 pessoas perderam a vida nos Estados Unidos na sequência de um tornado. O estado do Mississippi foi o mais martirizado, com 23 mortes confirmadas e as autoridades a admitirem que o número ainda deverá subir. O governador local já decretou estado de emergência. A outra morte aconteceu no estado vizinho do Alabama. Além dos fortes ventos, na ordem dos 120 km/h e da chuva intensa, há ainda relatos de granizo do tamanho de bolas de golfe. Para este domingo, os serviços de meteorologia prevêem várias tempestades na região, com possibilidade de um novo tornado. Face à seca e a temperaturas particularmente elevadas para o início da primavera, a época dos incêndios arrancou mais cedo do que é normal no leste de Espanha. Na região de Castellón, as chamas devastaram mais de 1.000 hectares de floresta e obrigaram a deslocar cerca de 1.500 residentes, afetando pelo menos 8 aldeias. A localização do incêndio numa área montanhosa e o vento dificultaram os trabalhos dos bombeiros, que ainda não identificaram a origem do primeiro grande fogo da época. As autoridades da Comunidade Valenciana elevaram o nível de alerta para o máximo face às temperaturas previstas para a região, que poderiam ultrapassar os 30 graus. A Espanha vive o primeiro grande incêndio florestal do ano. O fogo, que já consumiu cerca de 3.000 hectares em um perímetro de 30 quilômetros, avançava descontroladamente no leste do país nesta sexta-feira, em meio a condições climáticas adversas. Cerca de 1.500 pessoas foram desalojadas em 8 municípios das regiões de Valência e Aragão. O governo regional das cidades informou que 450 bombeiros combateram as chamas, apoiados por cerca de 20 aeronaves que descarregavam água. Segundo as autoridades, o incêndio é alimentado pela vegetação seca devido à falta de umidade nos últimos meses. Além das altas temperaturas,
O vento do oeste dificulta o combate às chamas.